Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados da Cora Saúde, referente ao quarto trimestre de 2024 e encerramento do ano de 2024. Meu nome é Felipe Câmara e faço parte do time de Relações com Investidores da Cora Saúde e vou comentar um pouco do ano de 2024. O ano foi marcado por importantes avanços operacionais e estruturais da companhia. Foram implementadas diversas iniciativas de inovação e aprimoramento para levar uma medicina de ponta para nossos pacientes, sempre visando a rentabilidade dos nossos negócios a um preço sustentável e expansão de parcerias com nossas fontes pagadoras. Para explorar um pouco mais das nossas iniciativas e ações, estão comigo aqui no nosso call o CEO e fundador da Cora Saúde, Dr. Benjamin, e o nosso CFO e DRI, Thiago Nogueira. Para acompanhar a apresentação, você pode acompanhar por meio do webcast e após o call, quando subirmos a apresentação no nosso site. Vale lembrar que ao final da apresentação teremos uma sessão de perguntas e respostas. Basta você enviar sua pergunta a qualquer momento do call por meio do botão aqui do chat. Para ressaltar, qualquer declaração feita na apresentação que seja relativa ao ano de 2024, quanto ao ano de 2025 e o futuro da companhia, não são garantias futuras de resultado e não devem ser entendidas como guidances da companhia. Passo a palavra para o nosso CEO, Dr. Benjamin, que irá comentar os destaques de 2024. Dr. Benjamin, é com você. Obrigado, Felipe. Bom dia, pessoal. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui, né, no call de resultados da Cora, né, encerrando aí 2024, já encerrado o primeiro TRI de 25, né, lembrando aí que 2024, né, como todos acompanharam, ainda foi um ano difícil para a saúde suplementar, mas no segundo semestre a gente começou a ter claramente um sinal de melhorias aí da ambiência do setor, com a melhora das operadoras e, consequentemente, isso vai repercutir de alguma maneira em todo o segmento. Mais um ano ainda com todas aquelas complicações que nós vimos, de glosas altas, de alargamento de pagamento e dificuldade de envio de contas e etc. Realidade que 5 anos atrás não existia e que nós esperamos que agora comece, né, voltar a alguma normalidade. Mas ainda assim, 24, dentro desse cenário, foi um ano razoável para a Cora. A gente entregou a receita líquida de 2027. É bem importante lembrar aqui que o crescimento em relação a 23 aí foi muito pequeno, mas nós, ao longo do final do ano de 23 e o primeiro trimestre de 24, a gente deixou de atender algumas operadoras por alguns motivos, uma delas por inadimplência, uma outra porque o ticket não estava compensando, não estava tendo um bom retorno, outra por dificuldades operacional, né, e assim vai. E esse rompimento com essas operadoras, ela significava 8% da nossa receita. Ou seja, ainda assim, perdendo no final de 23 e início de 24, 8% da nossa receita, com 6 ou 7 operadoras concentradas principalmente em Brasília e no Espírito Santo, e uma delas no Ceará, ainda assim a gente conseguiu crescer 0,4%. Se não fosse isso, teríamos crescido próximo de 10%. O EBITDA ajustado de 517 milhões, né, com pequeno crescimento em relação ao ano anterior, uma geração de caixa que a gente considera bastante boa, né, quase 340 milhões de geração de caixa, mantendo o EBITDA aí acima de 22%, quase beliscando ali, né, os 23% de mais de EBITDA ajustado, né. A gente fez aí, o Thiago vai falar mais na frente, com a renegociação das nossas debêntures, né, no valor total de 1,950 bi. Mantemos a taxa de ocupação
semelhante ao que a gente tem visto na Acor aí nos últimos anos. Um volume de 483 mil pacientes dias, quase 2 milhões de atendimentos, se a gente olhar o atendimento de pronto-socorro e consultas eletivas feitas dentro dos nossos centros médicos, quase 900 mil exames de imagem, né? E um grande crescimento da oncologia, foi o destaque aí do ano, né? Com quase 40% de crescimento, batendo quase 200 milhões de receita de oncologia no ano de 24. Se olhar o último trimestre de 24, a gente projeta aí, né? Anualizando, daria mais de 200 milhões de receita de oncologia. Pode passar, Felipe. E aqui falando dos acontecimentos principais do último trimestre, né? Então, ao longo do ano, a gente tem alguns outros expansões que a gente fez. Então, no último TRI, a gente inaugurou, fez uma hemodinâmica nova no Hospital Anchieta, Taguatinga. Só para lembrar, lá nós tínhamos um serviço de hemodinâmica que era terceirizado. Quando a gente adquiriu o hospital em 2001, tinha um contrato vigente com um terceiro lá que explorava a oncologia. Esse contrato venceu no final do ano passado e a gente montou, então, um serviço novo, super moderno, bem bacana, né? E esse serviço já está dando uma receita aí de quase 2 milhões de reais por mês, né? Então, o doente já existia, ele já estava lá dentro do hospital. 70%, 80% da demanda do antigo prestador eram pacientes gerados pelo próprio hospital. Então, foi basicamente plugar o serviço novo, o doente já existia, a receita foi imediata, né? E continua crescendo aí. Nós colocamos uma máquina de hemodinâmica super moderna, provavelmente a melhor máquina do Distrito Federal, e a gente deve, em breve, já passar para uma segunda máquina de hemodinâmica. No Anchieta Ceilândia, é um hospital que a gente retrofitou todo em 2023, né? Um hospital que a gente, como a gente falou em outros calls aqui, a gente refez toda a pizza de faturamento, de convênios desse hospital, uma pizza bem semelhante ao Anchieta Taguatinga, né? O hospital que não era acreditado, a gente conseguiu lá acreditação nível 2 e foi recertificado aí em 2024, partindo agora para esse ano tentar acreditação nível 3, né? Lá em Palmas, a gente fez uma ampliação grande de UTI neonatal e UTI especializada. A gente tem 2 hospitais em Palmas, mais ou menos 160 leitos. A gente tinha em um hospital nosso 20 leitos de UTI, 10 de pediátrica e 10 de adulta no Hospital Santa Teresa, e no Hospital Palmas Medical nós tínhamos 10 de pediátrica e 20 de adulto. A gente passou a UTI pediátrica toda para Santa Teresa, então hoje nós temos 24 leitos de UTI pediátrica no Santa Teresa e 10 leitos de UTI adulto e 30 leitos de UTI adulto no Palmas Medical, sendo 10 de UTI geral, 10 de UTI cardiológica e neurológica e 10 de UTI cirúrgica. Então, um total de 30 leitos adultos em um hospital e 35 leitos no outro hospital, sendo 25, né, 24 infantil e 10 adultos. Total de 65 leitos de 160 do total, 40% de leitos de UTI. Pode passar o próximo, Felipe? Lá a gente fez também, a gente mostrou para vocês ano passado, no mês de julho do ano passado, né, a gente fez um movimento grande, botando 4 robôs na rede, um em Cuiabá, um em Fortaleza, um em Brasília, um em Palmas, né, já tinha um no Espírito Santo, né, e o Hospital São Mateus de Cuiabá foi um destaque aí, né, desses novos serviços, atingindo aí 6 cirurgias robóticas em 4 meses. O serviço continua indo super bem, né? Fazendo aí quase 30 cirurgias robóticas mês, né? No Alto Aldeota aí a gente iniciou, né, também a cirurgia robótica nesse mês de julho, né? E no final do ano fizemos o primeiro transplante de fígado do hospital, né? Também um grande avanço aí para a gente, né? Sendo o segundo hospital privado a realizar transplante de fígado lá no Ceará, né? E em Goiânia, lá no Instituto Neurológico, um hospital super diferenciado de cirurgias neurológicas, né? Fizemos
uma cirurgia inédita aí, né, de cirurgia endoscópica de coluna aí, né, uma telecirurgia aí junto com o pessoal de São Paulo, que é um case bem legal. Pode passar, né? E mostrando alguns números, né, a gente, né, quando a gente pega aí volume de paciente dia, né, a gente meio que andou de lado 23 com 24, é a mesma ressalva que eu fiz lá quando nós mostramos nossa receita líquida, né? Se a gente tivesse aqueles convênios que a gente acabou tendo que rescindir o contrato, né, por cada um por um motivo específico, a gente teria tido aí uma quantidade de paciente dia em termos de 8% maior do que isso aí. O ticket médio cresceu um pouco, né, em relação a 2023. Pode seguir, Felipe. O número de leitos, né, a gente também andou meio de lado, né? O número de leitos, a gente vê a ocupação de 23, 24 meio parecido, o número de leitos andando de lado, diminuiu um pouquinho no quarto tri, é normal pela sazonalidade. Neste momento, a gente já está com 1.730 leitos operacionais, né? 1.740 leitos operacionais, então é normal aí, né? A gente, no primeiro tri, às vezes no último tri, a gente diminui um pouco o número de leitos, né? O ano passado, no primeiro tri, por exemplo, a gente teve uma crise de dengue grande em Brasília, acabou aumentando o número de leitos. Então, essas sazonalidades aí, né, no nosso caso aqui, em torno de um pouco mais de 2 mil leitos, em torno de 1.700 operacionais, né, a gente abrir e fechar 20, 30, 40 leitos. É comum, né? Faz parte aí das sazonalidades em uma ou outra região. Pode passar, Felipe, né? Passar aí para o Thiago, então, aí, o CFO da companhia, continuar aí com o destaque financeiro. E estamos aqui às ordens para poder responder qualquer pergunta que surgir mais adiante. Obrigado, pessoal. Segue aí, Thiago. Obrigado, Benjamin. Bom dia a todos e muito obrigado pela participação no call de resultados aí referente ao ano de 2024. Bom, eu começo a apresentação aqui com o slide. Pode passar, Felipe? No slide 10. Nosso slide de receita líquida aqui, pessoal. Então, como o Benjamin falou, a gente entregou, né, no ano de 2024, 2.268 milhões de receita líquida, um leve crescimento em relação a 2023, em que pese a gente, por decisão estratégica da companhia, a gente deixou de atender a algumas operadoras que tinham índices de glosas altos ou inadimplências altas, ou até o ticket não era interessante para a companhia, né, representando aí próximo de 8% da nossa receita. E mesmo assim a gente conseguiu manter um leve crescimento em relação ao ano anterior. Abaixo aqui o gráfico, né, na parte inferior do slide, a gente destaca aqui, né, a receita de oncologia. De fato, aqui é um destaque no ano de 2024, a gente entregou 189 milhões de receita de oncologia, um crescimento robusto em relação ao ano anterior, mais de 40%, e uma evolução muito grande aqui quando a gente compara 2 anos aqui dessa operação de oncologia, né? Então, mais de 75%, a gente compara o quarto TRI de 24 versus o quarto TRI de 22, a gente vem se tornando aí um player importante de oncologia no cenário nacional. Passando para o próximo slide aqui, a gente destaca o EBITDA, né? Então, a gente entregou no quarto TRI de 24, 160 milhões de EBITDA, um crescimento importante aqui de 17% em relação ao quarto TRI de 23, e no acumulado do ano a gente fechou 518 milhões de EBITDA, né? Um crescimento aí leve em relação ao anterior, 1,2% acima, e mantendo a nossa margem em 22,8%, uma margem importante, né? Uma das nossas fortalezas aqui na Cora, uma margem acima da média do mercado. Pode passar para o próximo. Entrando aqui em geração de caixa, então 2024 foi um outro ano de forte geração de caixa, né? Trimestre a trimestre que a gente vem com uma conversão alta de EBITDA em caixa. O quarto trimestre a gente entregou 79,5%, 79 milhões e meio de conversão de caixa, 50% do EBITDA, né? Um EBITDA um pouco mais alto, e no acumulado do ano a gente entregou 337,9 milhões, né, de geração de caixa, uma conversão de 65,3% do EBITDA, né? Mais um ano aqui que a gente reforça aqui a nossa geração de caixa relevante aqui na companhia. Pode passar. Aqui entrando em capital de giro, acho que é um destaque do nosso ano aqui, né? A gente fechou o ano com
138 dias de prazo médio de recebimento, uma redução de 6 dias, né, em relação ao quarto TRI de 23. Então, trimestre a trimestre aqui, a gente vem conseguindo reduzir o nosso prazo médio de recebimento, que é reflexo do trabalho forte do time de contas a receber e do ciclo da receita, melhorando os processos, né, e o relacionamento com as operadoras. Então, a gente vem recuperando muitas glosas do passado, reduzindo o nosso índice de glosa inicial e a inadimplência muito bem controlada, né? Além do ciclo da receita, melhorando os processos cada vez mais fluido. Acho que aqui importante número que a gente entrega, esses 138 dias aí, é o melhor resultado em 2 anos, até quando a gente puxa para 2022 também, é um ponto importante aqui do nosso resultado. Passando para o PMP também, a gente tem um crescimento relevante aqui, né? A gente sai de 81 dias no quarto TRI de 2023 para 90 dias no quarto TRI de 24, aqui reflexo do trabalho junto aos fornecedores, né, que renegociamos aqui, importantes parceiros aqui nesse cenário difícil da saúde. A gente, em vários contratos importantes, a gente conseguiu negociar novas condições, novos prazos. Isso reflete aqui no nosso prazo médio de pagamento bem saudável. E o prazo médio de estoque, né, a gente entende que esse patamar aqui de 15 a 17 dias é o ideal para a nossa companhia. A gente conseguiu manter isso ao longo de todo o ano. Pode passar, Felipe. Acho que um dos grandes destaques aqui, né, de 2024 foi o reperfilamento da nossa dívida, né, que a gente realizou em dezembro de 2024. Então, só trazendo um pouco mais de cor, a gente tinha um cronograma de amortizações, né, bem apertado aqui nos anos de 2025, 26 e 27, com torres de vencimento bem relevantes aqui, né, especialmente 26 e 27. E a gente emitiu uma nova debênture no valor de 1.950 bilhões, que teve como objetivo a gente alongar, né, principalmente esses vencimentos aí do curto prazo e também reforçar o caixa da companhia. Então, foi uma emissão muito bem sucedida. Passando para o gráfico aqui da direita, vocês podem ver que a gente atenuou muitos vencimentos de curto prazo, 25, 26, 27, e conseguimos alongar, né, os nossos principais vencimentos para 28, 29, 2030 em diante, né? E adicionalmente aqui a gente negociou 1 ano de carência de pagamento de juros num ano de juros muito alto, né, no país. Foi uma negociação bem relevante. Então, a gente resolve o nosso problema de liquidez aqui do curto prazo e a gente ganha um bom prazo aqui para negociar possíveis alavancas de desalavancagem para a companhia. Esse é meu último slide aqui, pessoal. Eu passo agora para perguntas aí. Fiquem à vontade aqui para nos acionar. Eu e Benjamin estamos à disposição aqui para responder quaisquer perguntas. Muito obrigado, Thiago. Vamos puxar aqui as perguntas e, em instantes, começamos a nossa sessão de Q&A. Obrigado. Recebemos aqui uma pergunta do Pedro Vieira e é referente ao PMR. A gente percebeu uma redução no PMR ao longo de 2024 e gostaria de saber se esses 138 dias é o novo patamar de PMR da CIA ou vocês ainda enxergam espaços para melhoria. Bom, acho que eu posso responder isso aqui, tá, Benjamin? Obrigado, Pedro, pela pergunta. De fato, a gente destacou aqui uma redução de PMR ao longo do ano, né? Quase um pouco mais de 6 dias, mas a gente acredita que esse não é o patamar daqui para frente, para os próximos anos, tá? A gente ainda vê espaço para melhoria desse PMR, a gente ainda tem um trabalho forte para recuperação de glosas do passado, a gente ainda tem um relacionamento muito próximo das operadoras aqui, no sentido de reduzir glosas iniciais, e temos um trabalho aqui relevante aqui para recuperar inadimplências do passado. Então, a gente acredita que ainda tem espaço para melhoria. A gente não dá guidance, mas a gente está vislumbrando aqui um número melhor ainda do que esses 138 dias para 2025 e 2026. A gente ainda vê um espaço relevante para redução desse prazo médio de recebimento. Obrigado, Thiago. Próxima pergunta aqui do Rafael Nascimento. Estamos acompanhando um movimento importante e bem-sucedido da CIA para reperfilamento da dívida
no final de 2024, no entanto, a CIA segue bastante alavancada. Vocês têm planos para reduzir a alavancagem ao longo dos próximos anos? Tá, eu posso responder essa aqui também, tá, pessoal? Então, obrigado, Rafael, pela pergunta. Sem dúvida, como eu comentei aqui no slide de endividamento, né, a gente tinha um problema mais de curto prazo aqui, né, de torres de vencimento, né, de liquidez. Então, a gente resolveu isso com a nova emissão e agora a gente ganha um prazo justamente para tentar resolver a questão da alavancagem na companhia. Sem dúvida, é um tema importante que a gente está tratando aqui em 2025, uma das nossas prioridades aqui para esse ano. A gente tem algumas avenidas aqui para desalavancagem da companhia e, sem dúvida, a gente vai tratar aqui com bastante prioridade ao longo desse ano. Esperamos aí, em breve, ter uma desalavancagem relevante da companhia. Pergunta aqui do Lucas Cavalcante. Podem explicar os ajustes de EBITDA no trimestre? Notamos que houve um aumento relevante em comparação ao outro trimestre do ano. Ok, posso responder essa aqui também, Benjamin? Lucas, de fato, a gente teve alguns ajustes no quarto TRI de 2024 e são dois principais motivos aqui, né? Um foi uma reversão de provisão de fornecedores, né, de longo prazo, que a gente identificou que não seriam mais necessários pagamentos, então a gente reverteu essa provisão e impactou positivamente aqui o nosso EBITDA. E o outro efeito foi uma reversão de provisão também de contas produzidas não enviadas. A gente tinha uma política mais conservadora aqui de contas ainda não enviadas e a gente percebeu que a gente estava de fato conseguindo enviar essas contas para as operadoras e recebendo o caixa. Então a gente fez uma reversão também dessas contas. Esses dois motivos aqui que explicam principalmente o nosso ajuste de EBITDA no quarto trimestre de 24. Obrigado, Thiago. Outra aqui do Vitor Lopes. Temos visto algumas notícias de melhoria nos resultados das operadoras. Vocês acreditam que, nesse cenário, terão maior facilidade para repasses dos reajustes? Quer pegar essa aqui, Benjamin? Falo aqui, Thiago. Como eu citei aí, né, na apresentação, a gente viu aí já no final do ano passado uma melhora da ambiência aí no setor como um todo, né? E o principal motivo é justamente a melhora aí, né, das operadoras, ainda que parte dessa melhora foi o aumento de glosa e alongamento de prazo de pagamento, etc. Mas, de uma maneira geral, tem melhorado, né? E a gente tem certeza que sim, a gente, com esse cenário, terá sim mais facilidade de repassar os reajustes necessários, né, que a gente precisa repassar, né, e muitos deles até acima aí do IPCA. Então, eu acho que já está acontecendo, e mais do que isso, depois de 2 ou 3 anos meio que travado, né, a gente começa a ter conversas boas, né, conversas de novas parcerias, de aumento das parcerias, de novos serviços e etc., coisa que ficou aí durante 2 ou 3 anos meio que travado, porque as operadoras estavam realmente fechadas para balanço, né? Estava meio que fechada para qualquer nova iniciativa que pudesse gerar mais gasto ou mais facilidade de uso pelos usuários. Obrigado, Benjamin. Temos aqui uma pergunta também do Arthur Pontes. Essa redução de alavancagem passa por algum aporte? Eu posso pegar essa aqui, tá? Obrigado, Arthur, pela pergunta. Como eu mencionei, que existem várias avenidas aqui, né, para desalavancagem da companhia, né, e aporte pode ser uma delas, sim, seja do investidor em terceiro, próprio controlador. Então, a gente entende que a desalavancagem tem que ser uma prioridade da companhia em 2025 e todas as opções estão na mesa aqui, né? Existem algumas alavancas, como venda de ativo, alguns sales leaseback, algum aporte. Então, a gente está considerando aqui todas essas opções, sem dúvida pode ser uma opção sim. Muito obrigado, Thiago.
Sem mais perguntas aqui, então vamos encerrar o nosso call de resultado do quarto trimestre. Fique à vontade para mandar qualquer dúvida ou qualquer ponto extra no nosso e-mail ri@corasaude.com.br. Estamos e ficamos à disposição. Agradecemos a presença de todos e tenham um excelente dia. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Bom dia para todos.